Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Dicas do Professor Ivaldo. Pessoal, no último vídeo que eu coloquei aí no nosso canal, eu falei para vocês sobre trincas, né, rachaduras, fissuras que acontecem aí em pilares, vigas, lajes, todo o concreto que contém armadura de ferro no seu interior, se ele não estiver bem isolado, acontece aquilo que eu mostrei no vídeo aí. A ação da maresia, né, penetra no ferro e aí o ferro oxida, cria ferrugem e aí ele se expande, né, e ele dá aquela corrosão e ele, nós chamamos de estufamento ou desagregação do concreto das ferragens. Então eu expliquei no vídeo, mostrei na real, um trabalho que fizemos, mostrei para vocês como acontecem, né, quais as ferramentas que usamos para trabalhar, para recuperar essa ferragem, ela não está perdida, ela, né, foi recuperada, os produtos que passamos para acabar com a ação da ferrugem, né, enfim. E eu prometi a vocês que faria um vídeo mostrando como fazer agora um trabalho do início, né, para evitar isso, que acontece com frequência, né? Se você trabalhar com qualidade, com as técnicas perfeitas que existem, você vai evitar que isso aconteça na sua viga, no seu pilar, na sua laje. Então, eu quero, aqui no nosso velho quadro, né, que foi aí que eu formei muitos profissionais, né, ensinando aqui no quadro, com a caneta. Então, pessoal, isso é importante. Então, eu vou trazer para você aqui uma aula teórica, né, para vocês aprenderem como fazer. Aí você vai construir, você que quer fazer um pilar, você que trabalha com armadura, aprender desde o início como fazer para evitar esse tipo de acontecimento. Então, vem comigo. Ó, pessoal, então aqui primeiro eu quero mostrar essa parte aqui que é a ferragem, né? Certo? Aqui, ó. O pessoal chama de esqueleto, né? Outros chamam de coluna, outros chamam de radier. Mas, na verdade, são uma armação de ferro, né? Feita com vergalhão, bitolas diferentes e travados com a ajuda de estribos. Aqui, ó. Chama de estribos, ok? O que é estribos? São pecinhas de ferro também, com ferro mais fino, que o armador faz, um contorno, né? Para que ele possa prender os quatro, né, vergalhões, e aí ele forme uma coluna dessa aqui, certo? Mais ou menos nesse formato aqui, preso por estribos, né? Mais ou menos, vocês têm uma ideia. Então, o que acontece, pessoal? Na hora que o armador vai armar essa ferragem, às vezes ele começa a torcer um arame ali, que é para prender o estribo, né, dos vergalhões, e na hora que ele termina de torcer aqui, ele corta, fica uma pontinha, às vezes, grande assim, ó, passando. Fica um pouco longe, 1 centímetro, às vezes até 2, longe dos estribos e do vergalhão. Aí sim é o que não pode acontecer. Por quê, pessoal? Veja que aqui em volta está o concreto. Isso aqui é o concreto, certo? Que ele envolve toda aquela estrutura de ferro. Então, quando essa pontinha aqui de ferro, às vezes, fica grande, ela vai ficar bem próximo ao início desse concreto, certo? Então, pessoal, se esse concreto não for um concreto denso, forte, né, com uma qualidade assim, muito resistente a outro tipo de argamassa, e aí que se deve ter cuidado, porque às vezes a pessoa fala no concreto fraco, né, numa medida além daquilo que está dentro das normas, e esse concreto fica poroso. O que é poroso? É um concreto que tem poros, aberturas, micros aberturas, que fazem com que a maresia penetre e alcance o ferro através desses pontos que ficam mais perto, mais próximo do início do concreto. Parece até, pessoal, que é mentira, mas isso acontece sim. Né? Então, ela vai se tornar, vai servir de canal. Entrou por aí, pessoal, então ele agora vai contaminar toda a estrutura, tanto os estribos como os vergalhões, ok? E aí começa a oxidar, e aí a pressão da ferrugem, da oxidação é tão grande que ela consegue expandir esse concreto, por mais resistente que seja. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado na hora que você for colocar suas ferragens, olhar se não tem nenhuma pontinha de ferro passando, nem um estribo, às vezes o estribo ele vem e tem que dobrar para dentro aqui, a última ponta. A outra ponta, fechamento, dobra para dentro. Às vezes o armador esquece, deixa um pouquinho assim. Também é ruim, certo? Então, quanto mais longe essa ferragem estiver do início do concreto, melhor para a sua proteção. Ok?
Isso aí é um ponto importante. E o outro ponto importante, pessoal, é a distância desse concreto até a ferragem. O pessoal às vezes faz e fica a distância mínima, 1 centímetro, às vezes até meio centímetro. Pessoal, em lugares, né, perto do mar e regiões litorâneas, isso aí é um perigo. Então, esse concreto, ele tem que estar em volta dessa ferragem pelo menos com 3 centímetros, pessoal. 3 centímetros, ok? No mínimo. Não sei se está dando para entender aí, mas eu vou fazer novamente aqui para vocês, né? 3 centímetros, ok? No mínimo, pessoal. Por quê? Porque com 3 centímetros, toda a ferragem vai estar bem protegida, ok? Então, pode até ser mais, mas 3 centímetros no mínimo, para você ter um concreto forte, né, longe das ferragens, para evitar a penetração da oxidação. E outra coisa importante, pessoal, colocar também espaçadores. O que são espaçadores? Vou fazer aqui para vocês entenderem, ok? Tem uma aberturazinha aqui, ok? Essa aberturazinha aqui ele vai encaixar no vergalhão, certo? O vergalhão vai ficar aqui e em volta do vergalhão, esse espaçador vai ter uma distância aí de 3 centímetros, de 2, dependendo né, do tipo de concreto que você tem. Então, esse espaçador ele vai evitar que os vergalhões, a armação de ferro, ele tende a tombar para um lado, para o outro na hora da concretagem e colhem, né? Colhem na parede da forma, seja madeira ou seja de ferro, e aí fica próximo. Às vezes ele cola de um lado, vai ficar distante, mas do outro lado vai ficar colado. É por aí que acontece a penetração da oxidação. Então é importante que você use espaçadores, né? Vários espaçadores, aí você vai ter umas medidas, né? A cada 1 metro, cada 50 centímetros, você vai colocar em cada vergalhão um espaçador e vai colocando simultaneamente. Aí, pessoal, vai ficar top, beleza? Então, feito isso, aí vem a concretagem, né? Um concreto forte, denso, para que ele fique sem poros, né? Fique como se fosse um porcelanato, como se fosse um vidro, para não penetrar nem a maresia, nem água, para que esse ferro fique a vida toda protegida. E outra coisa importante, tanto na lateral, pessoal, como por baixo, como por cima, ok? Se você fizer toda a proteção da lateral, mas em cima ficar a ponta dos vergalhões aparecendo, não resolve nada. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa faz, né, uma base para um primeiro andar, não sei, ou uma futura coluna em cima, e aí ele preenche toda a estrutura e deixa as pontas dos ferros que chamam de espera, né, para um futuro empreendimento em cima. Essas esperas, pessoal, elas têm que estar protegidas, certo? Tem que ser toda tratada com antiferrugem, depois pintada com produto para impermeabilizar, até que um dia você possa, né, reconstruir novamente, esse ferro não esteja já contaminado. Se ele ficar exposto ali, né, exposto acima do concreto, sem nenhuma proteção, ele vai receber a contaminação e na hora que você fizer as emendas, que fizer a outra coluna ou outro empreendimento, ele já vai estar contaminado. E aí não vai ter jeito, ele vai explodir do mesmo jeito. Então, se você vai deixar esperas para futuras emendas de vigas, colunas ou laje, proteja esse ferro com produtos antiferrugem, pinte com produtos, né, auto-resistentes para protegê-lo até que um dia você possa retomar a construção e fazer as emendas. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês. Se você vai construir uma obra que tem vigas, pilares, colunas, trabalhe nesse método, que aí você nunca vai ter o problema de corrosão das suas ferragens e o seu concreto explodir ou trincar. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica, ok? Qualquer coisa aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa os comentários, faz pergunta, que a gente vai tentar, de certa forma, estar ajudando você, certo? Você que é profissional, que já trabalha há muito tempo, você que está começando, você né, que é empreendedor, pessoal, essas dicas são muito importantes. Né? Eu sempre digo, ninguém sabe tudo. A gente sabe aquilo que sabemos, né? Então, qualquer coisa que a gente aprende, uma dica, né? um conceito, um método, isso é importante para a nossa vida, né? E para a gente que trabalha, para a gente que
que produz, é bom ter sempre conhecimento novo, né? É isso, pessoal? Então, um abração para vocês e até o próximo, ok? Obrigado.